Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol e hoje nós estamos aqui falando novamente sobre o livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. E hoje nós chegamos ao capítulo 7, a imutabilidade de Deus. Tome qualquer atributo de Deus e eu escreverei a respeito dele, sempre o mesmo. Essa frase é de Charles Spurgeon. E para falar sobre esse capítulo, nós estamos aqui com o professor Joás. Paz, professor. Paz. Pastor Gilberto. Carol, todos, paz. Pastor Saulo, paz. Paz. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Vamos falar desse capítulo, desse atributo de Deus, essa imutabilidade de Deus. Deus é imutável, professor? Com certeza. Né? Essa frase do Spurgeon aí, né? Qualquer atributo de Deus, ele vai escrever sempre as mesmas, né? Escrever sempre o mesmo a respeito do tal atributo. Isso aí já é uma indicação de que qualquer coisa que você falar sobre Deus, Deus é amor, né? Ele é amor sempre. Né? Não tem essa de Saramago, de Marcião, de dizer que tinha um Deus lá no passado e agora tem um outro, né? No Novo Testamento. Não, o mesmo Deus, ele é amor lá no passado e é amor hoje, né? Deus é justo, era lá no passado, é hoje, vai ser para sempre, né? Então Deus não muda, né? Nele não tem sombra nenhuma de variação. Sombra nenhuma de variação. Pastor Gilberto? Muito bom, Carol, eu gosto muito desse tema, desse título, desse capítulo 7, a imutabilidade de Deus. É um dos atributos comunicáveis de Deus, né, pastor Saulo? Tem muitos incomunicáveis, mas esse atributo, a imutabilidade, que é comunicável, nós percebemos, sabemos, vimos e sentimos ao longo da história essa imutabilidade. Isso é de uma teologia preciosa, muito bom. Para mim é um dos capítulos principais, né, do livro, porque a nossa fé se baseia nisto, em um Deus que não muda, né? E nós entendemos, então, está no livro, que Deus é imutável em seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e promessas. Então, se nós conhecêssemos, serviçíssemos um Deus que pudesse mudar, né, ter variações, a nossa fé não teria muita firmeza, porque ele poderia mudar de propósito, ele poderia mudar de promessas, e isso acabaria nos atingindo. Então, quando nós vemos esta imutável, Deus ser imutável e não sofre nenhum tipo de transformação, ele não pode nem melhorar e nem piorar, porque ele é uma imutabilidade perfeita em todo o seu ser. E isso para nós é uma firmeza na nossa fé, uma convicção que nós temos, que ele nunca vai mudar os seus propósitos nem suas promessas. Ele é a mesma propósito que ele teve no princípio da criação do homem, ele tem nos dias atuais, e sempre o terá. Sempre o terá. Estou até aqui no livro, e eu gosto muito desse versículo também, Malaquias 3:6, ele fala assim, né? Ele declarou ao seu povo: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo, né, professor? Ontem, hoje e amanhã. Ele é tão perfeito que, assim, não tem nada que precise melhorar nele, né? E sendo perfeito assim, também é impossível que ele piore, né? Porque ele é perfeito, né? Então não tem que mudar nem para um jeito nem para outro. Deus não precisa mudar nada, né? É por isso que ele é imutável. Pastor Saulo, tem uma pergunta aqui. Qual a importância de se reconhecer a imutabilidade divina antes de ponderar as mudanças da antiga para a nova aliança? Porque às vezes as pessoas acham que talvez o Deus do Antigo Testamento mudou em relação ao Deus agora do Novo Testamento. Isso. A importância máxima é isso, né? Dentro da pergunta. Porque quando se lê, né, o Antigo Testamento, se lê o Novo, e até mesmo alguns pregadores, a forma de pregar, de enfatizar, nos dá essa impressão que são dois deuses diferentes e até mesmo opostos um ao outro. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Quando na verdade não é. O que sofre mudança do Antigo Testamento para o Novo é a nossa compreensão deste Deus imutável. A sua forma de agir, a sua forma de ser, dos seus propósitos. A nossa compreensão humana é que vai evoluir, que vai melhorando. Mas o Deus do Antigo Testamento é o Pai do Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante que o texto base, o texto áureo da Bíblia, é o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Quando foi que Deus amou o mundo? No Novo Testamento,
Não, desde sempre. Desde sempre. Este amor, ele o tem desde sempre. Ele nunca sofreu mudança. Então, a importância de nós entendermos acerca e reconhecer a imutabilidade de Deus é justamente para nós compreender que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, com o mesmo propósito, com as mesmas promessas. A nossa compreensão é que vai sendo evoluída, vai melhorando, até a gente compreender o plano perfeito de Deus, que vai se consumar no seu Filho, para a salvação da raça humana. Né? Então é muito importante entender isso, que Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de sempre e sempre o será. A revelação que deu a Moisés, né? Eu sou o que sou. Isso aí já fecha muita questão. Eu sou o que sou. Pronto. E disse para Moisés, na promulgação da lei, e é o mesmo Deus que depois até o versículo, né, aplicado até na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Sim. E também é uma citação do Salmo, né, essa citação também do Salmo. Então é muito importante entender essa imutabilidade, justamente para entender que é o mesmo Deus com os mesmos propósitos. Talvez confunda um pouco as pessoas, pastor Gilberto. Eu vou pegar uma carona com o pastor Saulo na linha de raciocínio dele, quando ele falou aqui, essa revelação de Deus, eu sou o que sou, quando Deus fala isso com Moisés, é muito importante, nós já falamos isso aqui em programas anteriores, que a revelação de Deus para o homem ela foi progressiva. Sim. Então quando a gente olha lá no Êxodo, Deus chamando Moisés, mandando ele voltar ao Egito, e Moisés fala, tá, mas se alguém perguntar quem me enviou, aí Deus fala, o eu sou. Fala só assim. E mais tarde a gente vê Jesus abrindo um leque de quem é esse eu sou. Aí ele responde, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. E ele vai descortinando esse eu sou. Então quando a gente entende a importância dessa imutabilidade, antes mesmo da gente falar dessas características da antiga e a nova aliança, isso é muito importante. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Agora, a revelação de Deus aos homens, ela se deu de forma gradativa, progressiva, a ponto que nós não suportaríamos ouvir tudo de uma vez só, nós não entenderíamos. Aí Deus foi revelando de forma progressiva até chegar a Cristo. Cristo foi a revelação máxima de Deus aos homens. Ele é o Deus Filho, né? O Deus encarnado. E aí todos entenderam. Quando fala dessa revelação progressiva, porque às vezes eu já vi muita gente assim, que só começou a ler a Bíblia e uma me perguntou assim, gente, mas tinha tanta morte no Antigo Testamento, né? Era tanto assim, ia lá, Deus destruía uma cidade inteira, uma nação inteira. E isso tem a ver com a imutabilidade, porque acontecia isso, não aconteceu no Novo. Entendeu, pastor? Entendeu, professor? A gente tem a impressão, né, de que não tem tantas ocorrências assim do juízo de Deus sendo exercido no Novo Testamento. Mas isso é só uma impressão, né? Que é bem superficial, né? Porque a gente olha para Ananias e Safira, por exemplo, que é citado aí no livro, né? A gente olha para passagens de Cristo mesmo falando do juízo, né? De uma ira que viria. A gente olha para textos de Apocalipse, né? A ira de Deus se derramando sobre a humanidade. E aí a gente percebe que o juízo, né, que era exercido lá no Antigo Testamento também é exercido no Novo, né? E até hoje. O que acontece é que a manifestação da graça pela revelação, pela progressão da revelação, né, veio de uma forma superabundante nos nossos tempos, né? Nos nossos dias, né? Nessa era que a gente vive. E aí, Deus estende um dos seus atributos, que é a misericórdia, né? Deus estende a sua misericórdia e ele é longânimo do mesmo jeito que ele sempre foi nesse tempo, porque o juízo está logo ali. Então o juízo virá sobre os que não se arrependerem. Ele está dando tempo para o arrependimento. Ele é tão imutável que o juízo é o mesmo. A ira, porque quando a gente fala assim, mas um Deus irado, então quer dizer assim, sim, é um atributo dele. Pastor? Sim. E é interessante essa palavra da irmã Carol, que quando nós referimos à ira de Deus, eu até falei isso recentemente lá na igreja em Apim, não tem a mesma conotação da ira do homem. A nossa ira é emocional. Sim. A de Deus, não.
A ira de Deus está relacionada à sua santidade. Quando a santidade de Deus é afrontada, ele manifesta a sua ira. Não é uma ira emocional, é uma ira que é até um dos atributos da divindade do Senhor. Há uma ira santa e justa. A ira do homem, ela é emocional, ela é corrompida, ela é injusta. No momento de ira emocional, você faz uma loucura com a criança. Sim. Agora, a ira de Deus é quando se fere a sua santidade. Ele revela a sua ira, por quê? Porque é uma forma dele proteger a sua própria santidade da corrupção do ser humano. E como nós estamos dando o assunto aqui acerca dessa mudança, entender que Deus é mutável, e houve uma mudança da nosso entendimento do Antigo Testamento para o Novo. Eu abri aqui a Bíblia no tablet, em Daniel 12, quando o anjo está revelando algumas coisas para Daniel, né? E Daniel vai indagando e fala assim: Daniel, para, sela esse livro, feche. Porque aí na palavra seguinte a gente interpreta de maneira diferente. Ele falou assim: o conhecimento e a sabedoria se multiplicará. Nos últimos dias vai se multiplicar a sabedoria e o conhecimento. O sentido dessa palavra que o anjo está falando é justamente isso. Que no futuro o conhecimento e a sabedoria se multiplicariam concernente a Deus, para nós compreender aquilo que Daniel quer saber naquele momento e não pode ser revelado. Mesmo sendo Daniel um homem tão sábio, né, que é um dos mais sábios do Antigo Testamento, o que nós conhecemos hoje, Daniel na época não está preparado para entender. Essa revelação que se encerra em Daniel, depois ela volta a ser revelada na sua amplitude pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, né? Por quê? Porque agora a igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo, o entendimento melhorou, a sabedoria se multiplicou dentro dessa atuação do Espírito Santo sobre a igreja. Muito bom. Então, em Daniel, o anjo falou: sério, Daniel, descansa em paz, vá até o fim dos seus dias, descansa, porque essas palavras têm que ser seladas. Nos últimos tempos, a sabedoria e o conhecimento se multiplicarão. A gente às vezes entende que é o conhecimento geral hoje, né, da ciência, como avançou, a tecnologia, mas o termo aqui não, é o conhecimento relacionado às revelações de Deus. Porque agora nós temos o Espírito Santo na igreja atuando e a revelação aumentou muito mais. Foi uma revelação que foi evoluindo, crescendo, de acordo com o que Deus vai se revelando e o homem vai entendendo gradualmente, porque nós não temos condição de entender propósitos eternos com a mente finita como a nossa é, né? Isso tudo inclui, né, na imutabilidade de Deus. Sim, ele é imutável, né, e infinito. Como que nós, seres finitos, vão absorver algo do infinito na sua plenitude? Nunca. Ele vai aos poucos se revelando, se dando a entender, e nós vamos absorvendo de certa, conforme nós vamos evoluindo também no conhecimento da própria palavra de Deus, nas revelações do Espírito Santo. E pastor Gilberto, e a gente não pode, a gente só pode conhecer de Deus aquilo que ele quis revelar, né? Sim. O resto é achismo, conjectura, não pode. Onde a Bíblia não fala, eu não vou falar que ela se omite, mas Deus não quis revelar aquilo, nós não podemos enfiar a colher de pau. O pastor Saulo está falando aqui, Joás, eu fico assim, pensativo, a grandeza da Bíblia, da palavra de Deus. É uma das revelações de Deus que nós conhecemos, né, professor? A revelação de Deus, Cristo e a sua palavra. Quando a gente pega a Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, a nossa Bíblia está organizada de forma cronológica, os livros e tudo mais, começa em Gênesis e termina em Malaquias. É tão simples quando a gente entende a estrutura da Bíblia que um judeu usa, a Bíblia que Jesus usava, ela não termina em Malaquias, termina em 2 Crônicas. Então, só por aí a gente já tem uma organização dos fatos. Porque, olha bem, o 2 Crônicas está registrado, está escrito ali na nossa Bíblia, ali perto dos reis, antes de Salmo ali e tal, antes dos profetas. Mas imagina, quando a gente pensa que o povo foi levado para o cativeiro e esse registro está antes de acontecer, já não dá um nó na cabeça da gente? Aí quando você organiza os fatos, você fala, opa, Crônicas está lá no finalzinho do Antigo Testamento, tudo que aconteceu está registrado lá, fica mais fácil da gente entender. Assim, a revelação de Deus, essa imutabilidade de Deus, a gente reconhece pela palavra de Deus. Isso precisa estar muito definido em nós. Porque se eu acreditar num Deus que hoje ele é uma coisa, amanhã é outra, depois ele é outra, que confiança eu vou ter? Que segurança eu vou ter? Com Deus não é assim, Deus não muda.
E Jesus vem na mesma linha. Hebreus 13:8, né? Tá Jesus certo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para sempre. Isso. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando novamente sobre esse tema, a imutabilidade de Deus. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, nós estamos debatendo aqui, fazendo uma boa discussão a respeito do capítulo 7 do livro do professor Luciano Subirá, Graça Transformadora. Aqui o capítulo 7 ele fala da imutabilidade de Deus, esse atributo. Professor Joás, vou começar com você agora. Como a ênfase equivocada de que não há juízo no tempo da graça pode trazer dano à vida espiritual do cristão. Nós chegamos a falar um pouquinho disso, você mesmo falou. Mas vamos falar dos danos. Os danos podem ser muitos, começando pela falta de arrependimento. É o mais trágico de todos. Se o sujeito não entende que Deus está irado com ele, porque ele é um pecador miserável que precisa de perdão, ele não vai... Por mais que a graça tenha alcançado ele, tenha produzido fé nele, mas se ele não tiver esse entendimento de se humilhar e buscar o perdão de Deus, buscar em Deus arrependido, para que essa graça seja efetiva, para a salvação dele, não vai acontecer, porque sem arrependimento, não vai ter salvação. As duas coisas concorrem juntas. O que Cristo fez na cruz propiciou a salvação pela graça, trouxe a salvação pela graça, mas essa salvação não é efetiva se não há reconhecimento de pecado, se não há arrependimento de obras mortas, de obras vãs, se o velho homem não for mortificado, aí a salvação não é efetiva. Então os prejuízos podem ser muitos. Se o sujeito não entende que é o mesmo Deus, que manifestava a sua graça já no Antigo Testamento, sim, mas também o seu juízo punindo os pecadores, ele faz isso agora também, se ele não muda. Ele é bom, ele é justo, ele não muda, então isso acontece hoje também. Então eu estou sujeito a esse juízo também, a menos que eu me arrependa, eu não alcançarei o perdão desse Deus, e aí sofrerei o seu juízo.
o seu justo juízo, posso falar? Justo e bom. Bom juízo. Né? Porque tem como ser justo sem ser bom. Sem ser bom. O pastor Gilberto, é porque muitos acham que a graça é uma licença para pecar. Posso dizer assim? Pode, e tem muita gente que pensa assim mesmo, né? Que a graça, eu posso pecar e depois eu vou lá e peço perdão, tá tudo resolvido. Tá mesmo. Mas tem muita gente que peca voluntariamente, sabendo que está pecando. Eu quero ler 4 versículos aqui que vai ilustrar isso muito bem que o professor Joás falou e vai responder, vai colaborar com a resposta dessa pergunta aí. Hebreus 10, 28 ao 31 está escrito assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se alguém quebrar a lei de Moisés, ele morria só pela a boca de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Se na lei de Moisés, se alguém transgredisse, ele era morto pela boca de 2 ou 3 testemunhas, muito maior a justiça de Deus em alguém que profana o sangue de Cristo. Olha o versículo 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que está no Novo Testamento. Novo Testamento, Hebreus. Olha a responsabilidade. Horrenda coisa é cair. E o que nós, dentro do tema, né, desse capítulo, sobre a imutabilidade de Deus, e quando se fala da imutabilidade, é todo ser de Deus, não muda. E aí, o que nós vemos hoje, dentro da pergunta, essa ênfase, né, de maneira equivocada. Tipo uma graça barata, uma né? Uma graça barata, Eles uma palavra uma mais correta, barata, né? Uma graça barata, um amor incondicional, o que não é bíblico. Um amor que tolera tudo e aceita tudo Isso aí não é do ser humano. Não é amor. Nem um pai pode fazer assim com o filho, porque não estaria amando o filho, ensinando, educando ele para o caminho correto. E dentro do que o nosso professor Joás diz aí, acaba trazendo prejuízos incalculáveis, porque o cristão passa a se basear apenas nisto, neste amor e nessa graça. Mas Deus, ele é imutável também na sua justiça, no seu juízo, na sua ira, que são aspectos, né, da divindade. Faz parte do ser de Deus, ser justo, trazer justiça, se irar contra o pecado. E a própria palavra salvação. Salvação por quê? Por que salvação? Porque existe um juízo eterno. Por que Cristo é o Salvador? Porque nos livra do juízo eterno. E isso não mudou, não mudará. As pessoas que têm torcido o Evangelho para adaptar a uma geração corrompida pelo mal, isso está errado. O apóstolo Paulo preocupou quanto a isso. Quando ele escreve na carta aos Romanos, então vamos pecar para que a graça superabunde? Não. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver no pecado? E depois torna a dizer assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, quando nós vemos essa ênfase de modo exagerado, equivocada, acerca da graça, em que o ser humano não precisa ter comprometimento, não precisa ter temor de um Deus que realmente vá puni-lo, mas que no final tudo vai se resolver, o famoso jeitinho brasileiro, né? Tudo vai dar certo no final, prejudica a vida espiritual do cristão. E a gente vê isso acontecendo de tantas formas na nossa época, na atualidade, nessa nossa sociedade, cristãos professos cometendo as maiores barbaridades, porque estão tão apegados apenas à graça que esquecem do juízo de Deus, da punição que o Senhor trará. Nós não podemos enfatizar um lado e esquecer o outro. Nenhum dos extremos a gente pode enfatizar, mas tem um equilíbrio, porque Deus é amor perfeito, mas Deus é justiça perfeita. Ele não é mais amor nem mais justiça, é tudo igual. Se é perfeição, não tem nada maior, nada menor, é o mesmo nível. O tamanho do amor de Deus é o tamanho da sua justiça. Ele age dentro desses parâmetros do seu amor e da sua justiça. Ele não age fora disso daí. Então, eu acho que o professor Jorge diz aí, ponderou muito bem, leva ao cristão a não se arrepender. Porque quando a pessoa não acredita que Deus vai tratar com justiça, vai arrepender de quê? Por que arrepender?
Vou sossegar, né? Vamos continuar como estou, que está bom demais. No Antigo Testamento, quando a gente vê que ele, antes do exílio da Babilônia, do Reino do Sul, eles tratavam assim, né? Deus avisava, e eles, não vai acontecer. Eles viram o Reino do Norte indo com a Síria, e Deus avisava, e eles tinham tipo um amuleto, né? Acho que eles achavam também que o templo era o amuleto deles, né? Sendo que nós somos o povo de Deus, nós temos o templo de Deus. O templo de Deus, E isso é perigoso. Isso vai acontecer com a gente. Aí nós vemos também, até a própria Bíblia dizer que tudo que antes foi escrito, para quê? Para nosso aprendizado, para nosso conhecimento, para nossa atenção estar voltada. Se aconteceu, é o mesmo Deus que age da mesma forma contra o pecado, contra a injustiça. Se eu não me engano, em Romanos 1, Paulo fala da justiça de Deus, e ele fala assim que os homens foram longe demais. Sim. E até hoje estão indo longe demais, né? Estão ultrapassando. E Deus os entrega à impiedade. Outro texto fantástico aí do Novo Testamento é esse, né? Romanos 1,18, ele começa: do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens. Ele vai explicar o porquê que se manifesta a ira de Deus, porque eles trocaram o que é certo pelo errado. Eles inverteram. Que trouxe a ira, né? Exatamente. Eles é isso aí. Eu vou usar uma palavra humana, tá? Uma palavra minha. Eles feriram a santidade de Deus. Eles mexeram onde não deveriam mexer. Tocaram o teto. A impiedade, a maldade chegou no teto, chegou no limite. Quando essa impiedade, quando essa injustiça, essas coisas chegam no limite estabelecido por Deus, a ira, ela faz parte da justiça. Os dois... A reação. A ação é a reação, né? O próprio apóstolo Paulo fala assim, professor: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós? Pois é. Quem será por nós? Não tem ninguém que nos faça escapar da mão dele, né? Então, esses hereges modernos, né, parecem muito com aquelas heresias que Marcião, né, foi um dos primeiros hereges, pregava, que é citado aí no livro, né, de um Deus que é praticamente o diabo lá no Antigo Testamento, e um Deus que parece que se converteu, né, que os pregadores modernos pregam hoje, né? Alguns colocam bem parecido com isso mesmo, né? Deus era mau no passado e aí na encarnação Deus se tornou bonzinho. E assim, eles não percebem, como Marcião, né? Os marcionistas modernos não percebem quando Paulo fala dessa imutabilidade de Deus, por exemplo, que Marcião era um teólogo que chegava a se gabar de entender Paulo perfeitamente, né, como nenhum outro teólogo entendeu, mas ele não entendeu nada, na verdade. Né, porque esses textos que foram citados aqui, né, de Romanos principalmente, Paulo, né? E Paulo incansavelmente repete que a gente se torna escravo daquele que a gente se apresenta para servir. Então nós éramos escravos do pecado para a morte, condenação, juízo, né? E quando a gente foi liberto do pecado, né, pela graça, a gente se tornou escravo de Deus para a justiça. Para a justiça e para a vida, né? Nós somos escravos da justiça. Então, assim como Ele é justo, nós devemos agir, praticar, andar em justiça também, né? E aí a gente deve mortificar o pecado, mortificar a carne, né? Se comportar como escravos da justiça, né? E assim, ignorar isso é de uma perversidade ou de uma ingenuidade, né? Eu não acredito que seja ingenuidade, eu acho que é perversidade mesmo, porque você vê pela eloquência, né, pelo uso das palavras que esses hereges fazem, né? Você percebe que eles são inteligentes. Né? Então é maldade com o outro. É covardia, né? Covardia. Ensinar uma mentira que vai levar as pessoas à morte, né? À condenação, ao juízo. O salário do pecado é a morte. E já nessa linha, professor, vamos começar aqui. A última pergunta: como a justiça e a misericórdia podem não ser contraditórias? Boa essa pergunta, porque olha que você pensa em misericórdia e pensa em justiça, né, os pastores.
Como que elas podem não ser contraditórias? Porque parece que são interessante, cada uma num extremo, né? Cada palavra num extremo. É interessante, parece que o mestre aí, né, Luciano Subirá, ele escolheu uma passagem que ilustra perfeitamente isso, que é a carta a Tiatira, né? Deus fala com todas as letras que estendeu, né, a sua misericórdia, deu a eles tempo para que se arrependesse. Então está expresso aí a verdade dessa não contradição, né? Está expressa aí, a misericórdia de Deus é perfeita, né? E a sua justiça também é perfeita. Pela sua justiça nós deveríamos estar mortos, né? Mas por que não estamos? Pela sua misericórdia. E aí ele nos dá tempo para arrependimento, para que a gente seja alvo da sua graça, não alvo da sua justiça, do seu juízo. Sejamos alvo da sua misericórdia. Agora eu acho assim que justiça e misericórdia se complementam. Uma justiça que não exerce misericórdia é injusta. Porque se é um decreto de juízo e o objeto do decreto se arrepende e não há perdão, a injustiça é injusta. Então eu percebo que a misericórdia é um complemento da própria justiça de Deus. Porque quando Deus é justo e age na sua justiça, Ele não quer o mal do ser humano, Ele quer o bem. E quando o ser humano se arrepende e ele estende a misericórdia, a sua justiça cumpriu o seu papel. A justiça cumpriu o seu objetivo, que é trazer o homem ao arrependimento e atraí-lo novamente para o Senhor. E como que ele vai ser atraído? Quando Deus exerce a misericórdia, aquele que ouviu e temeu a justiça e se arrepende, estende as mãos e ele volta. Eu não vejo, portanto, assim uma contradição entre justiça e misericórdia. Eu vejo que a misericórdia é um complemento da própria justiça. Porque uma justiça sem misericórdia é injusta. Eu falei, vou fazer, Deus falou, vou fazer assim. E a pessoa se arrependeu e Deus faz do mesmo jeito. Então não foi justo. Para que ele avisou? Aí ele avisa, eu me arrependo, ele aplica a misericórdia. O professor João diz aí, né, a igreja de Tiatira, ele falou assim, dê-lhes tempo, ela não se arrependeu, aqui a justiça vai ser aplicada por quê? Justamente por causa do não quebrantamento. Ela não se arrependeu. E agora todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda mentes e corações e retribuirei cada um de acordo com as vossas obras. Se houve arrependimento nas obras, a misericórdia vai ser estendida. A misericórdia faz parte da própria justiça perfeita de Deus. É muita verdade que elas se completam, que se complementam. Eu me lembrei de um fato agora, de Mateus 22, 15 a seguir, quando os fariseus foram interrogar Jesus e voltaram murchos, porque eles não tinham argumento. Aí eles mandaram os seus discípulos herodianos ir e perguntou para Jesus assim, é lícito pagar imposto? Aí Jesus falou assim, me dá um dinheiro aí. Pegou uma moeda e virou para os discípulos e perguntou assim, de quem é essa efígie e essa inscrição? Então ele pegou a moeda, de um lado a efígie de César e do outro lado a inscrição, digamos assim, se fosse hoje R$1, estou dando um exemplo, e a efígie de César. Olha bem, a moeda perdeu o valor? Não. Se tivesse só a efígie, ela teria o valor de R$1? Não, precisava da inscrição, precisava também da efígie, para identificar de que moeda era aquele país e o valor monetário daquela moeda. Assim a justiça e a misericórdia, elas andam juntas. Deus vai exercer a misericórdia quando há arrependimento e vai exercer a justiça quando esse arrependimento é rejeitado. E não tem o que discutir isso aí. Quando a misericórdia, então, é rejeitada. Exatamente. Na verdade, você está rejeitando a misericórdia. Exato. Quando você não... Deus está estendendo. O aviso de Deus está para isto, para que haja arrependimento. É tão sério porque isso. Eu vejo que se contrapõem, que não são contraditórios, mas se contrapõem na balança, é juízo e misericórdia. Exato. Esses dois são opostos um ao outro, juízo e misericórdia. A justiça veio e eu rejeitei, aí vem o juízo. Mas se eu me quebrantei, a misericórdia que se manifesta. Exatamente. E eu não vejo, então, fechando aqui a minha participação, eu não vejo contradição entre a justiça e a misericórdia. Eu vejo que
A misericórdia se complementa na justiça de Deus perfeita, visando o que Ele quer na sua justiça, nos atrair para a sua presença. Deus teria que agir dessa forma, porque se Ele não age dessa forma, Ele não seria justo. Exato. Ele oferece a salvação, eu rejeito a salvação, e mesmo assim Ele vai aplicar a justiça a mim? Vai aplicar, sim, mas segundo a minha opção de escolha. É o que ele diz para a gente, segundo as suas obras. Tem uma pista aqui em Romanos, né, no capítulo 7, né, verso 12, né, o apóstolo fala que a lei de Deus é perfeita, né, e o seu mandamento é santo, justo e bom. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Eu gosto de pensar em justiça assim. A nossa justiça é muito falha, né? Porque ela é passional, ela é fraca, corrompida. Ela é partidária, ela tem um lado. Né? O problema, professor Jorge, que quando se faz justiça, a gente tem como parâmetro a justiça que a gente conhece. Uma justiça imperfeita. Muito. Que se corrompe, é partidária. Então, aquele símbolo da mulher, né, que é o símbolo lá, que é não vê, com as duas balanças, né, pelo contrário, ela tá vendo muito, né, Para nós é perfeitamente possível a gente agir justamente e não agir bondosamente. É perfeitamente possível. Eu posso ser justo, né, não infringir a lei, andar corretamente, mas eu posso não ser bom, não fazer o bem para ninguém, não abençoar ninguém, não praticar bondade para nenhuma outra pessoa que não seja o cara do espelho, né? Então eu posso ser justo sem ser bom. E né? por outro lado, ele é justo. Com Deus não é assim. Deus é justo e bom. É por isso que a misericórdia e a justiça não são contraditórias, né? Ele é justo e bom. Né? E tanto a sua justiça quanto a sua bondade estão num parâmetro de perfeição. Né? A justiça dele é perfeita, porque ele conhece toda a verdade de todos os fatos, de todos os tempos, de qualquer que seja a causa, a situação. Então a justiça dele é perfeita. E a bondade, né? No mesmo nível, né? De perfeição. Então por isso que não é contraditório, né? A misericórdia de Deus é perfeitamente harmônica à justiça de Deus. Nós vamos ter que encerrar, né? Esse assunto dá para falar todos, né? Muito, mas o nosso tempo acabou. No próximo, né? Na próxima edição, nós vamos falar do capítulo 8, que chama assim, foi intitulado, enfim, a justificação chegou. Pastor Saulo, vamos pedir para nós, pessoal, orando. Foi muito bom estar aqui com vocês e a nossa oração, nosso desejo é que tenham sido um canal de bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma vez nos permitir estarmos aqui neste assunto tão importante como nós temos tratado dentro desse livro durante essas gravações. Senhor, venha abençoar aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo, que a tua graça e bondade se revelem em nome de Jesus. Amém. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus.
mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és, meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em seu amor. E quando o vento então soprar, sei que em ti vou me firmar. Então olharei pra ti e confiarei em teu amor. Pra mim, eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és, meu Deus. Chegamos ao final de mais um quadro do ADEC TV. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Que Deus os abençoe. E sempre lembrando para vocês virem assistir conosco, né, esse convite, um culto presencial. Nós estamos aqui na Rua Princesa Isabel, número 52. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, com o círculo de oração. Toda terça-feira, a partir das 19h30, com o estudo da palavra. Toda quinta-feira, a partir das 19h30, com o nosso culto. E aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. E a partir das 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração. E será um prazer recebê-los aqui. Lembrando sempre também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no YouTube. Todo quadro que é passado aqui vai para o nosso canal do YouTube, no ADEC TV, e no Instagram, no @ADEC TV Oficial. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.